cultura, diversão, arte. Conversa Literária, Reginaldo Nascimento. Mamãe. O que é mãe? É quem teve e sentiu a dor? Ou é quem cuida com todo amor? Com certeza, mãe é quem cuida, quem dá amor. E quando precisamos, sentimos seu calor, o calor de seus braços a me abraçar, com direito a beijos. Isso é amar. Você sabe o que é amar? Conhece o amor materno? É o amor de mãe e filha. Isso sim é eterno. Agradeça todos os dias pela mãe que tem, por ela cuidar de você e sempre lhe desejar o bem. Não é todo mundo que está com a sua mãe, que tem o prazer de ganhar um beijo dela sem nem merecer. Agradeça a ela por existir. Sempre que precisar, mamãe, eu vou estar aqui. Muito bem, boa noite, mais uma vez, parabéns aí, Maria Bárbara, que entrou ao vivo aqui no nosso programa, né, enviou aí esse vídeo para homenagear as mães, esse mês que é o mês das mães, né, o mês de Maria, e nós não poderíamos deixar de passar na nossa conversa, né, ela enviou agora recente o Henrique, que é guarda municipal de Maranguape, inclusive Maria Bárbara está conosco na antologia Guarda Municipal em Versos, tem 3 poemas dela aqui, e é uma menina bem educada, uma menina talentosa, e com certeza tem muito a brilhar nas letras. Meus parabéns aos pais, parabéns aí a todos que estão colaborando e compartilhando também os projetos literários de Maria Bárbara. Muito obrigado. E hoje nós teremos a participação da professora Gildênia Moura, a nossa amiga com Freire lá de Maracanã, da Academia Maracanãense de Letras. A gente vai conversar um pouco sobre a importância da mulher, né, no cenário literário, como a mulher tem se comportado num sentido de abrilhantar a literatura, tem sentido de incentivar cada vez mais as demais mulheres a trilhar essa caminhada literária. Então, nós vamos agora chamar aqui a nossa convidada, professora. Boa noite! Boa noite, pessoal. Boa noite, Reginaldo. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu quero agradecer ao Reginaldo o convite. Fico, assim, muito feliz, né, em poder falar um pouco sobre a literatura e, principalmente, a literatura escrita por mulheres. Ótimo. Professora, eu agradeço a sua participação, né? Brilhantemente, a senhora vai estar conosco aqui durante esse momento. Então, só tenho a agradecer a gente que compõe a Academia Maracanãense de Letras, né? Que o nosso amigo Siqueira sempre está conosco participando, o nosso professor Siqueira, que é o nosso presidente, e desde já eu lhe agradeço demais, né? Porque a Mu também está aqui conosco produzindo, para que a gente possa aí ter uma noite saudável com literatura, conhecer um pouco mais dessa fortaleza que é a mulher cearense, né? Essa brilhante maternidade, como a Maria Bárbara colocou-nos, né? Na situação da poesia que ela declamou, que a poesia, inclusive, é de sua própria autoria. Então, vamos lá, né? Vamos conhecer um pouco quem é a nossa convidada de hoje. Já passo a palavra para a senhora explicar e a gente poder conhecer um pouco mais quem é Gildênia Moura. Bem, um pouquinho sobre mim. Eu pensei que você queria só falar sobre a Francisca Clotilde. Bem, eu sou professora há um bom tempo. Sou da área das letras, também sou da pedagogia. Tenho minha especialização, mestrado na área das letras e tenho meu doutorado na área da educação. Sou funcionária pública, com muito orgulho, professora de escola pública, da Prefeitura de Maracanaú, só que eu já estou aposentada, e também da rede estadual, certo? Trabalho na nossa primeira regional aqui de Maracanaú, que é a primeira CRED, que é como se fosse uma subsecretaria de educação do Estado, né? Nós temos várias regionais e eu participo da primeira, que é aqui exatamente no Maracanaú. Ficou por um bom tempo na Avenida Padre José Holanda do Vale
e atualmente funciona ali no Conjunto Industrial, na antiga escola Enoy Brandão. E temos assim, uma boa caminhada já como professora. Minha primeira escola que eu lecionei foi na escola que eu estudei, com muito orgulho, que é uma escola da SENEC, é a Escola Gustavo Barroso, que, por sinal, já foi sede da Guarda Municipal, né, de Maracanaú. E depois da SENEC, fui professora de escolas particulares, e depois fiz concurso para a instituição pública, né? Então, de sala de aula, de educação, eu trabalho desde 1982, então, assim, uma boa caminhada. E na área da literatura, gostar de escrever, a gente sempre gosta, né? Quem é das letras, quem gosta muito de ler, também gosta de escrever. E há mais ou menos uns 10 anos, eu resolvi publicar algumas coisas que eu escrevo, né? E hoje o convite é para falar sobre uma das escritoras do Ceará, que foi meu objeto de pesquisa do doutorado, né? A Francisca Clotilde, que eu tenho assim, um carinho muito grande. Ela foi escritora do romantismo cearense e a primeira mulher a lecionar na Escola Normal do Ceará. Então a história dela é muito bonita. Olha só. Então a gente segura um pouquinho aí, né, para a gente começar a falar sobre a Francisca Clotilde, mas eu gostaria, né, de perguntar primeiro a senhora, primeiramente, sobre a importância da mulher, né, na literatura cearense no século XIX, né? Então, eu só poderia, assim, em linhas gerais, né, falar um pouco para a gente, né, como se deu essa trajetória, como essas mulheres tão poderosas, né, e que incentivadoras também para que outras mulheres viessem a escrever, trilhar esse momento tão delicado que foi o século XIX. Para as mulheres foi meio que a ousadia, verdade? Então, a senhora fale um pouco sobre essa temática. Em seguida, a gente já toma de conta sobre quem é Francisca Clotilde. Eu considero que essas mulheres, elas abriram as portas para nós, porque hoje escrever, ler, ter esse espaço, né, da intelectualidade feminina, hoje nós temos esse espaço. Mas as mulheres do século XVIII, XIX, elas sofreram muito. E elas tiveram essa coragem de quebrar, certo, as correntes chamadas invisíveis, né? Me lembrei agora de Rousseau. O homem nasceu livre, mas é acorrentado por todos os lados, né? E essa corrente invisível, ela é muito forte nas mulheres, porque por muito tempo a mulher ela ficou sendo um objeto, digamos, de quase que de troca. Os pais tinham suas filhas e já pensavam no futuro casamento. Então, uma mulher com 15 anos, ela já estava, bem dizer, já preparada para casar. Então, quando se tinha a festa das debutantes, era exatamente para mostrar à sociedade de que sua menina virou moça e que já estava apta, né, para um casamento. E esses casamentos eram sempre acordos, né, familiares. Né, o pai fazia um acordo do casamento, né, com um amigo dele também rico, somente na elite brasileira. Então, quando as mulheres começaram a quebrar essas correntes, e muitas das vezes elas foram quase que rejeitadas, né, por seus familiares, pela própria sociedade, porque elas eram consideradas mulheres rebeldes, mulheres que não valorizavam a família, os bons costumes, né? Então, assim, elas abriram exatamente o espaço para nós, como nós temos aqui no Ceará, Ana Facol, Emília de Freitas, a própria Francisca Clotilde, né, porque a história dela, assim, me fascinou muito quando eu estava fazendo a pesquisa do doutorado, e me apaixonei mesmo pela história de vida dela e pela coragem que ela teve, tanto para enfrentar esse mundo intelectual, onde o espaço era maior para os homens,
né, tanto na educação como também na literatura, porque era chique, um homem, era nobre um homem escrever, ler, participar do sarau, se você perceber bem, quem eram convidados para os saraus eram os homens, né? As mulheres, elas eram mais lá recatadas, ficar lá no canto, elas tinham que saber tocar piano, era mais como acompanhar aquele momento do sarau. Mas o destaque maior era exatamente sempre mais para os homens, né? E assim, algumas mulheres quiseram ir além, quiseram escrever, quiseram publicar, quiseram participar de saraus, e isso deixou exatamente assim, algumas mulheres sem poder utilizar exatamente o espaço que elas queriam, certo? Então a gente vê muito isso no século XIX. Elas tiveram essa coragem de escrever e expor o que elas escreviam. Muito bem, professora. E isso traduz para a gente, né, um século que marcou realmente a presença da mulher, não só na literatura, mas nas artes como um todo, mas com certeza essa participação na literatura que nos traz aí, né, uma admiração muito grande por aquelas que se destacaram, mas também tem muitas mulheres no século XVIII, século XIX, que não tiveram, digamos que a mesma oportunidade, né? É verdade? Mas aí a gente vai começar agora, né, a conversar um pouco mais específico, né? Então, eu queria que a senhora já iniciasse a sua apresentação, falando um pouco sobre quem foi a Francisca Clotilde, qual a importância dela para a literatura, para a educação, e desde já agradecer a você que está conectado conosco, né, na nossa conversa literária, já está participando, está chegando aqui alguns recadinhos, né? Depois a gente já faz aqui os comentários. Nós temos aqui já a professora Crislene participando conosco, o nosso presidente Siqueira, José Filho, que é o próximo entrevistado, a próxima conversa literária com José Filho, Manuela Cavalcante, Calcária Cavalcante, Francisco Célio, Suedo Rodrigues, Ângela, né? Manuela Cavalcante, nós temos ainda, que ver aqui, tem mais. Pronto, tem a Manuela Cavalcante, como já citei, né? E vamos passar agora Ângela Pociano. Então, É a bisneta de Francisca Clotilde, a Rosângela Ponciano. Que alegria. Oi, querida! Ela está aqui participando conosco, né? Já tem aqui obrigado por estudar. A Ângela é a irmã da Rosângela. A Ângela também é bisneta de Francisca Clotilde. Elas são irmãs, Ângela e Rosângela. E a Ângela, ela é professora da Universidade Federal do Ceará. E ela é do curso de farmácia. Excelente. Pois então vamos conhecer, né, com a senhora quem foi essa brilhante mulher, Francisca Clotilde. É com a senhora. Pronto. Pessoal, boa noite novamente. É uma honra poder falar sobre Francisca Clotilde, né? Mas eu quero só explicar para vocês como foi que eu encontrei a Francisca Clotilde. Eu estava fazendo mestrado, na época, em letras, na UFC. Um abraço enorme ao meu orientador, Sânzio de Azevedo, né, do mestrado. E quando eu estava pesquisando sobre Rodolfo Teófilo, que também é uma personalidade incrível, ele também foi professor e literato, né, o último presidente da Padaria Espiritual do Ceará. Aí encontrei o nome de Francisca Clotilde no meio, né, de vários, né, nomes masculinos, né, lá da revista A Quinzena, do Clube Literário, né, do século exatamente XIX, 1800 e alguns anos, 1800, se não me engano, 76. Aí eu começando a ler, aí eu disse, fala, interessante, essa mulher, né, aí pesquisava outra coisa, encontrava sempre o nome da Francisca Clotilde, vários homens, e ela lá. Aí eu disse, que mulher corajosa, né, aí guardei todo esse material, porque a minha pesquisa era sobre o Rodolfo. Quando eu terminei o mestrado, me interessei muito em pesquisar sobre a Francisca Clotilde. Então, na época, não existia o doutorado, né, em letras, aqui no Ceará, aí eu fui exatamente para a educação, porque eu vi com a Francisca Clotilde a oportunidade de unir letras, literatura, que ela era do romantismo cearense,
e com educação por ter sido a primeira mulher a lecionar na Escola Normal do Ceará. E para minha felicidade, né, e ao mesmo tempo fiquei triste, porque quando eu fui pesquisar, vi que na faculdade de educação não tinha nenhuma pesquisa sobre ela, e eu fiquei triste, disse, poxa, uma mulher dessa que foi a primeira professora da Escola Normal, depois foi a primeira a colocar em Fortaleza uma escola mista, porque antes era só escola para meninos e para meninas, e não tinha pesquisa nenhuma sobre ela. E, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz, que eu disse assim, pronto, é aqui. É essa pesquisa que eu preciso fazer, né, para tirá-la lá do esquecimento, personalidades, né, que fizeram uma história muito linda no Ceará e que as pessoas não conheciam, né. No mestrado, tirei do esquecimento a história belíssima de Rodolfo Teófilo e no doutorado exatamente sobre a Francisca Clotilde. Então, fui pesquisar. Aí eu disse, meu Deus, como encontrar um material sobre ela, uma mulher que nasceu em 1862, em Tauá. Eu disse, como, né? Eu tive que viajar para descobrir sobre essa escritora e professora. Aí eu fiz exatamente começando de trás, né? Aliás, da frente para trás. Então, eu não iria começar por Tauá, onde ela nasceu. Aí eu fui fazer toda a trajetória dela, ela nasceu em Tauá, depois morou no Maciço de Baturité, depois em Fortaleza e depois em Aracati. Aí eu disse, não, eu tenho que encontrar familiares dela, né, da Francisca Clotilde, em Aracati. Eu comecei exatamente, bem dizer, do final, né. Aí comecei por Aracati e encontrei uma família maravilhosa, que é a família Ponciano, que eu aqui agradeço demais, Rosângela, Ângela, todos me acolheram muito bem lá, porque a gente sabe que fazer pesquisa, a gente anda demais e tudo, e tem que ver o tempo dos familiares, e eles foram muito prestativos, certo? Rosângela me deu material riquíssimo. Então, eu comecei, né, lá por Aracati, visitei a escola que Francisca Clotilde fundou, visitei o teatro, né, que o município de Aracati fez em homenagem a ela, e pronto, e fui pegando mais, né, material. E o que me deixou assim, em relação a Francisca Clotilde, além da coragem dela, a ousadia, né, de um espaço de intelectualidade masculina, e ela não quis se deixar de lado. Ela foi buscar o espaço dela. Então, a história dela, né, como eu já disse, é que ela nasceu em 1862, mas ela veio de uma família tradicional, né, então ela foi aquela menina, aquela moça, né, educada, para aqueles casamentos tradicionais mesmo, né? Então, assim, de Tauá, eles saíram, a família saiu de Tauá devido à seca, né? A gente sabe do período de seca muito grande, exatamente de 1877, é um período assim, até que Rodolfo Teófilo também põe muito isso nas obras dele. Ela veio para o Maciço de Baturité. Então, terminou seus primeiros estudos com a professora Ursulina, e depois foi estudar na escola da Imaculada Conceição, em Fortaleza. E já bem nova, né, com seus 15 anos, ela começa a escrever num jornalzinho da escola, e começa a se destacar, né, na escola, como você viu a importância, né, da escola, do jornalzinho da escola, do rádio da escola, como a gente tem, assim, grandes talentos, né, nas nossas escolas. Então, Francisca Clotilde, depois que termina os seus estudos, né, do Imaculada Conceição, ela volta para o Maciço de Baturité e casa-se, né, então, com o São Francisco de Assis. Só que o São Francisco de Assis, ele era um senhor, assim, bem, assim, problemático, né, ele não era digamos assim, um bom marido, né, ele tem-se notícia de que ele era viciado no álcool e tudo, e nessa trajetória,
a família, e nela se casa e tudo, aquela coisa toda, aí a família interna o Francisco de Assis no Rio de Janeiro para um tratamento sobre o alcoolismo. Né? O apelido do São Francisco de Assis era exatamente Zé Guedeg. Então você imagina assim, a pessoa tem um apelido desse, Zé Guedeg, é sinal de que ele fazia assim, umas coisas assim bem complicadas lá na sua comunidade, né? Então ele, desse hospital, ele foge e some e ninguém tem mais notícia dele. Aí Francisca Clotilde se viu, né, lá no maciço de Baturité, sem notícia e aquela vontade de se envolver com a intelectualidade e tudo. Aí ela se sentiu uma mulher viúva, né? Mas não poderia dizer que era viúva porque não existia o corpo. Né? Então Francisca Clotilde resolve vir para Fortaleza e vai tomar de conta, né, vai fazer a prova de seleção para ser professora das primeiras letras, né? Então eu encontrei no arquivo público, né, do Ceará, porque também é um outro local assim de pesquisa que você se apaixona, você encontra aqueles documentos antigos assim. Quem trabalha com pesquisa sabe assim o amor de encontrar o seu objeto, o seu sujeito ali, né, a sua pesquisa. Então, assim, lá eu encontrei a prova, né, que chama a prova para poder, encontrei uma delas, né, que no caso foi uma redação que ela fez, que foi sobre a sintaxe, uma prova de língua portuguesa. Tiveram outras, mas eu só consegui encontrar essa redação dela. E ela passa a ser professora das primeiras letras, era como se fosse hoje uma professora do ensino primário. Porque antes era assim, você tinha que fazer os seus estudos e depois faria uma prova de seleção, se estivesse apta, você era professora daquelas cadeiras, né, que chamava cadeiras, era daquelas séries. Então ela passou a ser professora das primeiras letras e depois passou a ser professora, né, acompanhando essas alunas da escola normal, que estavam fazendo o curso normal para ser professoras. Então, ela faz também uma prova de seleção para ser professora da escola normal. E que também foi isso que me chamou a atenção, que na lista de professores da escola normal, só tinha o nome dela. Somente uma mulher, né? Então, assim, ela tinha como colegas de trabalho Rodolfo Teófilo, o Capitão Duarte e vários outros. E junto com esse grupo de intelectuais, ela conheceu exatamente o Capitão Duarte, que era uma pessoa também ligada aos movimentos, né, políticos, né, daqui do Ceará, do movimento abolicionista, e ela também passou a ser abolicionista, como Rodolfo Teófilo, e ela, no meio daqueles homens, ela lá participando desses, né, desses movimentos, como outras mulheres também. Agora, a questão da Francisca Clotilde, dela ter se envolvido bastante com o Capitão Duarte, né, tanto com a literatura como com o ensino, eles fizeram junto um livro, né, aritmética, né, para as alunas da escola normal. Então, esse envolvimento deles dois, eles acabaram se apaixonando. E isso foi um problema também para a Francisca Clotilde, porque como ela era considerada ainda uma mulher casada, como é que ela iria se envolver com um homem? Né? Porque ela não tinha como provar de que ela era uma mulher viúva. Né? Então, nessa história, eles se envolvem e ela começa também a produzir muito, certo? Na intelectualidade cearense, participa Só um momento que eu vou pegar aqui. Então,
a gente percebe, né, o quanto essa mulher é brilhante, né, professora? Quanto Então ela começa a participar, né, da revista A Quinzena, né, como o próprio nome diz, A Quinzena, então quinzenalmente saíam publicações, e ela tem uma produção muito bela, né, ela coloca, tanto como Francisca Clotilde, como depois ela coloca com o pseudônimo Jane Davis, né, porque nessa época as mulheres também, elas não tinham, por não terem muito espaço, muitas mulheres às vezes escreviam e colocavam até nomes masculinos, porque com o nome masculino as portas se abriam. Então ela não quis colocar o nome masculino, mas aí em alguns poemas a gente percebe que é com o pseudônimo, né, Jane Davis, e a gente percebe marcas, né, de quem que trabalha com letras, sabe que as marcas da escrita, e sabe-se que era exatamente da Francisca Clotilde, né, os pesquisadores já comprovaram isso. Então, assim, além da revista Quinzena, outras publicações, e ela participa, né, desse, junto com o capitão Duarte, e logo mais adiante, né, desses movimentos, que ela não era muito a favor do Nogueira Scioli, né, então por esse período também, ela é até um pouco, digamos, perseguida, né, por esse pensamento dela, né, do que ela era a favor de Franco Rabelo, essas coisas todas. Então, o que é que acontece? A sociedade vai se fechando cada vez mais para Francisca Clotilde, então ela chega a perder o emprego que ela tem na escola normal. Então ela depois, a escola normal, pessoal, é onde hoje isso funciona o Infam, tem um teatro José de Alencar, aquele prédio vizinho, que é o Infam, que foi, parece que por um período foi, se não me engano, acho que o prédio do curso de odontologia, ou foi de farmácia, pertenceu também já ao UFC. Então, ali funcionava a escola normal, na Praça Marquês do Herval, que é a atual Praça José de Alencar. Aí, quando ela é demitida, né, da escola normal, ela faz o que? Ela abre uma escola ali próximo para ela, também na Marquês, né, ali na Marquês do Herval. É uma escola onde ela implanta uma sala mista, que era sala mista, tanto meninos como meninas poderiam estudar na mesma sala. Então, ela também foi pioneira nisso, né? Além de ter sido a primeira mulher a lecionar na Escola Normal do Ceará, ela também fundou em Fortaleza a primeira escola mista, porque nesse período era uma escola para menino, uma escola para menina. Depois ela tem um problema, porque o capitão Duarte ele falece, e ela já estava com 2 filhos, né? Seriam, no caso, 3, mas o primeiro filho falece, então ela fica, realmente agora podemos dizer viúva, né? Viúva com dois filhos, desempregada e morando em Fortaleza. Então, o que é que ela resolve? Volta para o maciço de Baturité. No maciço de Baturité, ela vai trabalhar na comunidade Cala Boca. Olha só o nome, né? Que hoje é o Acarape, certo? A comunidade Cala Boca. Então, lá ela põe também o seu externato Santa Clotilde. Mesmo nome que ela colocou em Fortaleza, ela também colocou no maciço de Baturité. Só que chegando lá, pessoal, é uma coisa assim tão louca, né, a história dela, né, de tanto sofrimento também, ela consegue... Oi, Rosângela, minha linda. Rosângela é a outra bisneta de Francisca Clotilde, viu? Aí ela põe, né, como está dizendo, na escola, né, na comunidade, Cala a Boca e tudo, e lá, pessoal, adivinha quem ela encontra novamente? Ela se depara com o Zé Guedeg. Ele aparece, né? Então, assim... Nesse momento aí, ela encontrou, né, digamos o primeiro marido dela, né?
Que seria a viúva sem ser, né, na realidade, né? E aí encontra o Pois é, falecido. Estava pois vivo, Rio é. da Silva. Aí nesse envolvimento, né, eu me lembrei muito da Simone de Beauvoir, que ela põe de que as mulheres tinham que assumir o papel dela de mulher que os homens exigiam, porque queria sempre a mulher como um objeto dele. Então, assim, eu não sei por qual motivo ela voltou a morar, né? São tantas coisas, pode ter sido ele exigindo, você vê que é século XIX, né? Então, é uma coisa assim bem complicada. Aí ela volta a viver com o Zegedeg e tem exatamente uma filha com ele, né? Que é a Angelita, né? Muito conhecida, né? A Angela Clotilde, que é chamada de Angelita. E ele tem esse envolvimento, né? Ela tem mais uma filha. Aí depois ele some, também ninguém tem mais notícia dele. Aí eu creio que ele tenha morrido mesmo, né? Não sei, não encontrei nada, nem lendo os jornais da época, né? O que eu encontrei dos jornais da época foi exatamente o casamento deles, porque eu fui na arquidiocese e não tinha, né? Não tinha nada registrado do casamento, porque nessa época era difícil encontrar realmente esses documentos. Aí e encontrei já nos jornais da época noticiando o casamento da Francisca Clotilde com o São Francisco de Assis, né? Mas também eu não encontrei nada referente morte do São Francisco de Assis, né? O Zegedeg, nada. Pois bem, então quando Francisca Clotilde vai para o Macete de Baturité, levam já o filho Aristóteles e a Antonieta Clotilde. E com a Antonieta Clotilde, a Francisca Clotilde, com a filha e uma sobrinha, né, a Carmen Taumaturgo, elas montam uma revista muito feita à mão mesmo, certo? A revista que ficou durou uns 15 anos, né? Talvez muita gente do Maciço de Baturité nem saiba dessa produção toda, e essa revista fez com que vários escritores, né, vários escritores do Brasil, né, tem até também Cora Coralina mandava poesia, né, que era a querida, né, a revista carinhosamente conhecida por A Estrela. Então, teve assim, um período de uma produção muito grande dessa revista no Maciço de Baturité, feita exatamente na Francisca Clotilde, era redatora, e junto com a filha e com a sobrinha. E lá no Maciço de Baturité, a Francisca Clotilde, ela vai exatamente produzir, né, esse livro aqui, A Divorciada, certo? E nessa obra aqui, logo na abertura, ela coloca, né, de que esse livro não é um livro assim que vá causar um impacto e tudo, porque ela era escritora do romantismo, então, pelo título, muitas pessoas acham que seja uma obra do realismo naturalismo, não, isso aí era um outro viés, né? Então, ela coloca exatamente nessa obra A Divorciada, que aqui eu quero parabenizar a família, que é a primeira obra exatamente de 1902, e aqui, em 1996, a família, né, Rosângela, Ângela e outros familiares, fizeram a produção, né, aqui, tipo uma facsímile, da obra, né, A Divorciada, que passou a ser também uma obra rara, porque só foram feitos 200 exemplares, e eu tenho a honra de ter essa obra rara aqui comigo, também aqui no meu coração. Que satisfação, professora. Só Oi, meu salientando que querido. nós colocamos agora, né, uma parte da tese da senhora, onde retrata justamente, né, o livro está aí, ó, A Divorciada, segunda edição, 1996,
200 exemplares, passou também a ser edição rara, como a senhora disse, e tem aqui em seus arquivos, né, no anexo, edições da A Divorciada, lá de 1902. Uhum. Isso faz parte, você que está acompanhando agora, que está ligadinho em Conversa Literária, vai ter uma surpresa aí da professora ao final da nossa conversa, ela vai passar uma surpresa aí para Uhum. todos nós, né? Inclusive, você vai poder... eu não posso falar um pouco mais, senão vou entregar aqui a surpresa. Mas Vamos prossiga, deixar para o professora. final, né? Pois bem. Então, assim, falando da divorciada, olha como ela foi pioneira também, porque em 1902 ela vai falar de um tema, né? Aí já são exatamente exemplares, né? Da revistinha A Estrela, pode passar aí. Também obras raras, eu não sei como, acho que só com a família mesmo, né? Lá em Aracati, quando vocês forem visitar agora Aracati, vocês não vão só pensar na Canoa Quebrada, vocês vão lá na Rua Larga, né, Rua Grande, né, e vão visitar a família Ponciano, né, que lá Olha, tem um professora. solar das Clotildes, né, que Olha, é professora, exatamente... olha só, Rosângela Possiano, ela está aqui, né, no Uhum, nosso projeto, aliás, na sua tese, né, que é foto cedido por Rosângela Possiano. E pronto. devemos fazer o registro que ela está participando conosco, né, na nossa É conversa uma honra. literária, que é uma honra para a gente, né, toda a família. Ela já passou aqui um recadinho aqui, agradecendo também a oportunidade, parabenizando aqui, viva. A Manuela também fez aqui o comentário, né, viva a história, como ela é importante para a sociedade. Mas tem um Oi, recadinho que ela, Manu. ó, ela põe aqui, só um instantinho para a senhora voltar aqui para a nossa... pronto. Ela pôs aqui também, ó. A Rose já colocou aqui, né? Gratidão por nos proporcionar esse momento tão belo sobre a vida de Francisca Clotilde. Nós temos aqui uma grande. Que também é bisneta. Ah, que orgulho ter vocês, Rose, Ângela, Rosângela, Pronto, né? achei aqui, ó. E Rosângela deixa claro pra gente, né? Boa noite, abraços de toda a família Francisca Clotilde em Aracati, Ceará. Lembrando que nossa conversa literária está aí conectada, todo o Brasil, né? Conectando. Temos nosso amigo Xavier, lá do Rio de Janeiro. E de repente você que que está aqui bom. também fora do estado, né? Outros municípios, pode colocar sua mensagem aí, né? Para alertar de que estado está participando. E aproveitando a oportunidade, nós temos aqui Ricardo Mota. Opa, Ricardo, muito bom, garoto. Henrique Silva, Fábio Braga, grande Fábio Braga aqui pertinho da gente, Maraponga. Antônio Marcos Bandeira, também entrevistado nosso. E em seguida, a gente vai estar tratando aí sobre a nossa programação. Wagner Xavier, do Rio de Janeiro. Nós temos aqui Amélia Mota, de A Tauá, Ana olha Amélia é só. outra pesquisadora sobre Francisca Clotilde. Ela foi uma fonte também de pesquisa. Excelente. Aí temos aqui a nossa, já Ó, só falamos, colocar aqui o livro da Ana Amélia, viu? olha É uma só. grande pesquisadora também, Ana Amélia. Professor, nós temos também aqui a Rose, já falamos, né? O Ponciano, temos o Erasmo, toda a família. E retratando um pouco mais sobre o que a senhora nos expôs, né? A gente percebe como Francisca Clotilde, ela veio mesmo para romper, né? Romper os paradigmas. Ela veio trazendo essa perspectiva da mulher. A gente imagina, professora, como é que nesse momento ela sai, faz essa trajetória toda, né? Se Uhum. hoje nós temos as estradas, mesmo que meio que um tapete, né, rasgado acolá, rasgado mais à frente, mas imagine como era antes, né? Essas viagens, como ela tinha esse conhecimento, essa interação com outros autores e com outras autoras, né, que estavam aí através das revistas, né, inclusive fora do país, né? E né, também essa participação dela no contexto político, né, que foi muito acirrado, né, foi uma situação meio que delicada, até mesmo custando o próprio risco de sua vida. Né? Então, isso nos deixa bem inspirado. A senhora falou um pouco sobre Aracati, né? Uhum. E nós tivemos, só para fazer aqui uma breve apresentação, a gente teve a oportunidade de conhecer, né, o teatro lá, né, de Aracati, onde nós tivemos lá o lançamento do livro,
né? Guarda Municipal, uma questão de segurança pública, onde tem a nossa Que imagem, né? maravilha! E ao final, quando nós conseguimos contactar o comandante da guarda, o nosso amigo Marcos, ele disse: Aginaldo, nós vamos aqui, né, queremos a sua palestra aqui para lançar o livro, que era o Guarda Municipal, a questão de segurança pública. E eu, não, tranquilo, pós marca que a gente vai fazer toda essa... E rever os amigos também, né, que temos bastantes amigos, inclusive saudar aí nosso amigo Jefferson e a sua esposa, né, Januária. E aí, o que aconteceu? Para nossa surpresa, ele disse: Aginaldo, será no Teatro Francisca Clotilde. Eu, rapaz, que maravilha, rapaz. Unindo aí a literatura, a segurança, né, pública que a gente estava apresentando. E Me também lembrei de alguém. Aí eu trouxe aqui só para a gente ilustrar um pouco. E aqui foi o momento que a gente fez, Que né, a foto aí maravilha, com a guarnição. lindo. Inclusive, esse dia foi muito especial por ser no teatro, né? Francisca Clotilde, a gente teve a apresentação. Aqui é uma parte do efetivo, o restante estava lá, não pôde se distanciar das atividades funcionais. Mas era esse o registro e torno aqui passar para a senhora, para a gente daqui a pouquinho ver aqui mais alguns comentários, né? Rever alguns amigos, né, professora? Através dessas pesquisas. Siqueira, nosso presidente que está online, ficou muito feliz, né, com a presença de vários acadêmicos aqui do nosso querido Maracanaú, certo? Bem, aí assim, explicando a história, né, da divorciada, que foi assim, deu assim uma grande diferença na vida, né, da Francisca Clotilde. Então, para alguns historiadores, essa obra, A Divorciada, era como se fosse assim as memórias, é um chamado romance de memórias, né, da Francisca Clotilde, porque nessa obra, a personagem, Nazaré, ela tem um marido que ele era alcoólatra, e ela era apaixonada pelo Chiquinho, e ela consegue se divorciar, porque pela obra era permitido o divórcio, isso em 1902, quando ela publica esse livro, né, pela obra ela existia a permissão, né, do divórcio, e o próprio pai da Nazaré, ele se sente até assim culpado por ter feito o casamento da filha com uma pessoa que ela não amava e que era uma pessoa de uma índole não tão boa, né? Então, assim, aqui, para alguns historiadores, é como se fosse assim, um romance de memórias da Francisca Clotilde, porque tem muitas passagens aqui que você se fala, parece a história dela mesmo, né? Pois bem, então, depois dessa publicação, a Francisca Clotilde, ela sofreu, né, exatamente porque ela estava falando de uma história de uma mulher que se separava, e nesse período as mulheres tinham que aguentar tudo do marido. Pensar em separação, jamais. Então ela cria uma história em que a personagem se separa e vai viver a vida que ela queria, né? Então, assim, indiretamente era o sonho da Francisca Clotilde. Pois bem, aí com essa trajetória dela lá no Marcelo Baturité, o livro não foi muito aceito pela sociedade, então ela ficou, claro, muito triste. E com a revista A Estrela, aí ela vai depois, deixa, né, Baturité, e vai, né, por intermédio de amigos, vai morar em Aracati. Muito bem. Professora, Agora, só um instantinho. Nós temos aqui uma pergunta, né? Pois que é não. aqui do professor, que é justamente sobre esta obra. O professor Gerardo Pardal, né, Carvalho Pardal, nosso cordelista, nosso amigo poeta, ele colocou aqui: boa noite, Reginaldo e professora Gildênia. Como é que foi a luta, né, para Clotilde conseguir vencer o preconceito de mulher divorciada neste contexto machista que reinava na época, né? Então a senhora já falou um pouco, e aí eu achei interessante aqui, e já agradecer a todos que estão participando conosco, estão curtindo, comentando. Alguns comentários já foram lançados aqui no painel, né? Então fico honrado aí com a presença de todos, e muito brilhante essa participação para a noite de hoje. E também nós temos aqui a presença do professor, né? Temos aqui, olá Renan, José Renan, saudações Azul Marinho, Leide Silva, Gerardo Pardal. Nós temos o professor também, que foi seu amigo de cadeira, deixa eu ver aqui, Carlos Gildemar,
Pontes. Oi, Judemar, que bom! Nós fizemos a faculdade de letras juntos. Olha só. Nos anos 80, a gente vai já se entregar, viu? Pois Nos pronto. anos 80, lá na UFC, na época que ele publicou o Lesco Lesco, acho que foi o primeiro livro dele de poesia. Olha só. Hoje, um beijão para você, viu? Pronto, professor. Então a senhora fica aí para responder a questão da divorciada, né? E a gente segue a palavra novamente e daqui a pouquinho a gente retoma. Gerardo é o que fez a pergunta, né? Como ela é Gerardo Carvalho, né? Gerardo, eu garanto a você, não deve ter sido fácil, porque se hoje, em pleno 2020, quando uma mulher quer ser ousada e tomar a frente em algumas decisões, alguns familiares se fecham para essa mulher. Algumas pessoas da sociedade fazem um preconceito muito grande. Aí eu fico imaginando, nessa época, o quanto ela deve ter sofrido. Por isso, assim, se você olhar direitinho, você não encontra fotos, né, da Francisca Clotilde assim, com um olhar assim, de muita alegria, com um sorriso, porque ela sofreu muito. Né? Então, assim, você não poder realizar aquilo que você realmente quer, porque ela gostava muito da intelectualidade, ela gostava muito de escrever, a gente vê pelas obras, a mulher produziu demais. Vocês, depois tendo acesso à minha tese, ao livro, né, da Ana Amélia e outras pesquisas, né, que já foram feitas com um trabalho sobre a Francisca Clotilde, tem a Luciana Almeida, que ela fez um trabalho riquíssimo também sobre a revista Estrela. Então, vocês percebem o quanto essa mulher produziu na literatura e realmente por uma sociedade machista, ela ficou no esquecimento. Né? Eu me lembro bem do Otacílio Colares, quando ele põe na obra deles Lembrados e Esquecidos, e ele faz também um resgate sobre o trabalho de Francisca Clotilde e de muitos outros, né, de muitas outras escritoras e escritores do nosso Ceará. Né? E eu me lembro bem agora que também do meu querido orientador, Luiz Távora, que foi do meu orientador do doutorado, ele dizia muito assim, Francisca Clotilde fez uma grande diferença, Judênia, para a sociedade, não só nas letras, né, na literatura, como na educação. Ela foi uma mulher ousada, corajosa, empreendedora, porque numa época em que, quando ela se viu sem emprego, né, sem marido e tudo, ela colocava algo para ganhar o dinheiro dela, ela colocava o quê? Uma escola, que era exatamente o trabalho dela, ela era escritora e professora. Agora você imagina o quanto ela deve ter sofrido, porque se hoje a gente vai publicar um livro, a dificuldade é grande, né? Imagine naquela época, mas ela não desistia, certo? Assim, eu tenho assim a Francisca Clotilde como exemplo, porque como às vezes eu fico desanimada com algumas coisas assim que nós mulheres passamos atualmente, né, tanto profissional como outras coisas, quando eu me sinto assim desanimada, eu me lembro da história dessas mulheres, né? Então assim, aí me vem o período que eu viajei para Tauá, porque quem conhece Tauá sabe que é muito distante da capital. Aí eu ficava imaginando, meu Deus, nesse período, esse pessoal não abria mão dos sonhos, por que eu, que moro aqui, né, em Maracanã, na área metropolitana, vou desistir no primeiro obstáculo? Não, eu tenho que exatamente ver, me espelhar nessas mulheres corajosas, não só elas, como teve homens corajosos, né, como eu coloco muito bem, o Rodolfo Teófilo e outros, mas ela principalmente porque para os homens as portas se abriam mais, e para as mulheres não, né. Então, quando eu vejo assim a trajetória, Tauá, vem para o maciço de Baturité, e outro detalhe, ela era de uma família tradicional, é uma união dos Corrêa Lima com Castelo Branco. Quem é do Ceará sabe como são essas duas famílias de poder. Então, assim, ela quer, assim, não, eu deixo tudo isso e vou seguir o que eu projetei. Então, foi mesmo em busca, né, da sua profissão, da sua intelectualidade mesmo, produziu muito como escritora
e produziu muito como educadora, né? E assim, lá chegando, olha, outra foto linda, né? Ela com os alunos lá em Aracati. Então, chegando em Aracati, ela vai colocar o seu externato Santa Clotilde. Ela passa a colocar pela terceira vez. Olha que mulher persistente. Ela não desiste. Ela colocou em Fortaleza, não deu certo. Ela colocou na comunidade do Maciço de Baturité e por algumas coisas lá. Sei que ela teve que sair. Então, ela chega a Aracati. E Aracati deu assim uma oportunidade a Francisca Clotilde que outros locais não deram. Então, em Aracati, ela consegue produzir muito, ela continua com sua revista Estrela, ela escreve nos jornais locais, escreve para jornais fora, escreve para jornais em Portugal, e Francisca Clotilde, com a sua escola, pronto, eis aí, né, o externato Santa Clotilde, que depois essa casa foi comprada, se não me engano, acho que por um médico, e o médico fez depois a reforma. Sobe só um pouquinho, olha, aí, como está bonito, né? Então, Aracati gosta muito de preservar os prédios antigos, né? Então, assim, então lá nessa nova vida, né? Essa foto aí, pode até deixar, porque foi assim, quando eu fui conversar com a Ângela, né, Ponciano, aí ela disse, Gildênia, eu não tenho muitas coisas, porque quem conhece o centro de Aracati, sabe que o Rio Jaguaribe é bem distante, né? O Rio Jaguaribe você tem uma ponte enorme. Quem não conhece, eu convido a conhecer Aracati, que é uma cidade linda. Aí, quando a Rosângela disse assim, Gildênia, nós não temos muitas coisas, porque teve uma enchente muito grande em Aracati e se perdeu muito material. Aí eu fiquei, né, se fala, lá do Rio, chegar até aqui, porque é longe, né, do Rio, para chegar nessa aí acho que é chamado de Rua Larga, ou é Rua Grande, mais ou menos isso, é a Rua Central, né, de Aracati, até se tinha antes um carnaval, não sei se continua tendo carnaval aí. Aí eu fiquei com aquilo encucado, né, e em minhas pesquisas, porque assim, o pesquisador quando, sabe, fica com aquele grilozinho aqui na cabeça, e eu fiquei, mas como? Na hora que eu for dizer isso para a banca, como eu vou comprovar de que houve uma enchente? Gente, eu encontrei nas minhas pesquisas essa foto. Aí o Luiz Távora, que foi meu orientador, né, do doutorado, ele disse assim, Gildênia, eu não acredito, você conseguiu uma foto de uma enchente em 1924, ele disse, não, você agora tem que apresentar logo, porque você vai... E que, pelo amor de Deus, você está descobrindo coisas demais. É tanto que a minha tese, ela tem muito anexos. Muitas fotos mesmo nos anexos, por causa de uma fala de um amigo historiador, que é o Egberto, né? O Egberto Mello, que foi exatamente na época da nossa seleção do doutorado, ele tirou o primeiro lugar, eu tirei o segundo, foram 13 candidatos e somente 2 vagas, né? E ele ficou em primeiro lugar e eu em segundo, e quando o Egberto pegou e disse assim, o que você está dizendo aí? Você tem como comprovar? Coisa de historiador, né? Aí eu digo, meu Deus, eu tenho que comprovar toda essa fala que eu estou colocando aqui no texto. Então, Rua Grande, obrigada, Rosângela. Então, quando eu mencionei que a fala da Rosângela, que disse que não tinha muitos documentos sobre Francisca Clotilde e dela, né, do que ela escreveu, porque na grande enchente se perdeu muita coisa, aí, quando eu vi essa foto, eu disse, pronto, eu tenho como comprovar realmente, né? Aí a minha filha, ela pegou e disse assim, mãe, o interessante é que na hora de uma enchente, um fotógrafo vai se lembrar, porque a profissão dele, ele foi para a parte mais alta para poder registrar essa foto da grande enchente, né? Então, assim, são coisas assim maravilhosas e eu consegui muitas coisas com fotos, porque, pessoal, fotografia, a gente consegue descobrir muitas coisas da época
por jornais, por fotografia, por textos, né? Então, um pesquisador, ele trabalha com N possibilidade de fazer a pesquisa. Diga, Reginaldo. E assim, né, é interessante que vai realmente assim nos rastros, né, vai verificando cada detalhe, os vestígios, cada documento que você encontra acaba puxando ainda mais digamos que seja, e desperta mais um interesse por pesquisar, né? Se você encontra a foto, aí você, opa, mas só foi logo identificar, né? Como assim? Tava chegando água aqui, como é isso? Então a senhora acaba procurando outros documentos, né? A fotografia, outros registros, para que possam aí, digamos que, comprovar realmente a sua tese. Agora sim, o teu comentário aqui, dentre outros comentários, para a gente poder passar para frente, tem aqui, a Kelma colocou, né? Gildênia Moura. A sua empolgação na fala e sorriso, né, tão espontâneo, revela sua paixão pela temática em questão. Admiro muito enquanto mulher profissional e pesquisadora. Olha só que interessante. Obrigada, Isso Kelma. um breve resumo, Muito né, obrigada. Desse momento que a senhora participou, né, apresentou para a gente com tanta ênfase, né, desse potencial que as mulheres têm dos séculos passados e de agora, né? A sua trajetória de vida, né, se assemelha muito com Francisca Clotilde, né? Da perseverança, de estar estudando, de estar trazendo a possibilidade também, né, de formar, como a senhora é formadora de profissionais, né, da área da educação. Então, isso, acredito que acabou assemelhando realmente com a sua pesquisa, né? Se encontrando com a pesquisa, né? A pesquisadora se encontrando com o sujeito da pesquisa. Com a pesquisada, né? É porque, Agora, assim, a pesquisa, você se dedica por um bom tempo, você tem que gostar do que você está pesquisando, né? E você acaba se envolvendo, né? É porque se você passa noites acordadas, madrugadas, então, se você não gostar do que você faz, aí fica assim o meu ruim, complicado. a pesquisa passa a ser tortura. Esses 4 anos que eu fiquei no doutorado, né, foram 2 anos de dedicação a muitas disciplinas, e depois assim, uns 3 anos dedicado mais a própria tese, né, as pesquisas. Então, assim, se você não se dedicar, aí ela passa a ser uma tortura. E as minhas pesquisas, tanto com Rodolfo Teófilo, para mim não foi tortura, porque eu descobri coisas maravilhosas sobre ele também. E da Francisca Clotilde nem se fala, né? Da Francisca Clotilde, quando eu vi aquela garra, né, da mulher, tanto que tem uma frase dela que eu gosto muito, que está até aqui na minha tese, que é bem no início, que eu gosto muito de ler essa parte aqui. Vai ser bem rapidinho, viu, pessoal? É assim, ó. No meio de meus trabalhos, quando o desânimo se apodera de mim, quando me sinto prestes a esmorecer, o amor que voto a meus filhos me conforta e me dá estímulos para prosseguir na luta. Francisca Clotilde. Pronto, tá aí, que tá exatamente aqui na tese, né? Pessoal, é assim, quando é incrível, porque quando às vezes eu fico assim, meu Deus, mas é normal, né? Cada pessoa sentir esse momento assim, triste, de querer desistir. Aí quando eu olho para a história, né, de muitas mulheres cearenses, né, que foram mesmo à luta, e esse pensamento da Francisca Clotilde, para mim, ele é o máximo, porque além de profissional, que eu também sou profissional, tanto das letras como da educação, sou mãe. Olha só. E quando a gente é mãe, a gente tem assim sei não, gente, e além de mãe, sou avó, né? Então, 3 netos chegando agora, mais uma bebezinha aí, né? Se Deus quiser, de maio para junho, vai nascer aí a Tereza, se Deus permitir, e ele vai permitir, né? Professora, então, nossa conversa literária, né, já está chegando ao fim. A gente Pois não é? É um bate-papo.
Gostamos Muito bastante bom. dessa aula que a senhora presenteou, né? A participação da família, né, de Francisca Clotilde, que Ah, esteve eu conosco, né? estou Isso honrada, aí né? tem Honrada contribuído bastante mesmo. para a gente. Agora, sim, é uma dúvida. O período que a senhora esteve no mestrado, não, no doutorado, qual foi o ano Doutorado. que a senhora esteve? E já passo a palavra para a senhora fazer as suas considerações finais, né? Para que a gente possa também parabenizar cada participante por compartilhar, por curtir, né? Sabemos Uhum. que no início do programa, você que perdeu aí o início, vai lá no YouTube, né, que a gente tem aqui já colocando também a nosso link aí, o Facebook, o YouTube, para você conferir que a Maria Bárbara, né, a meninazinha de 10 anos, ela fez uma Que linda. declamação em homenagem às mães, né, à vovó também, né? Então vai lá, confere lá com a gente, tá bom? Eu passo Que a palavra lindo. para que você possa fazer suas considerações finais e falar para a gente o período que foi o doutorado. Bem, o meu doutorado, pessoal, assim, a minha trajetória nessa área da educação, eu terminei a faculdade e eu comecei o curso de letras em 1982 e terminei em 86, né? Aí depois eu fiz especialização e tudo, e na época não tinha, o meu grande sonho era fazer mestrado e depois um doutorado. E na época não tinha no Ceará, teria que ir para outro estado. Eu não tinha nem estrutura financeira e por familiar, por minha família e tudo, eu não tinha como sair do Ceará, né? Então, quando foi em 2005, olha, quase 19 anos depois que eu terminei a faculdade, né? Então, 2005, eu terminei em 86. 2005 eu fiz a seleção, passei na seleção para fazer o mestrado, terminei o mestrado em 2007 e 2008 fiz a seleção para o doutorado em educação. Foram 4 anos, né, de 2008 até 2012. Então, eu terminei meu doutorado em 2012 e depois me dediquei, né, voltei a trabalhar e tudo, me dediquei tanto na área da área do município, né, de Maracanaú, como da CRED, que sou do estado, e também ministrando aulas em faculdades particulares e depois em instituição como professora, substituta, né, na UES, depois eu peguei uma turma de literatura cearense na UFC, um beijo enorme para esses meus queridos, né, alunos e cursistas e colegas professores, né? Então, assim, e depois que eu terminei o meu doutorado, eu fiquei com vontade de fazer um pós-doc, né, que é um pós-doutorado, e eu fiz um na Universidade Federal da Paraíba, que dei continuidade a essa pesquisa, aí eu já fui pesquisar sobre o Capitão Duarte, certo? Que também está publicado em livro. E depois voltei e fiz um também na UFC, onde eu ministrei essa disciplina de literatura cearense, que também o meu foco era sobre, no caso, já pegando mais a parte da literatura de Francisca Clotilde pelo Ceará, que foi uma produção que ela fez muito grande lá em Aracati, certo? Então, assim, o que eu quero deixar assim para vocês, que depois eu recebi um presente imenso de um colega, né, o Deógenes, que a gente chama carinhosamente de Doca, ele conseguiu baixar para mim e mandou em PDF para mim o livro A Divorciada da primeira edição, 1902, certo? Está em PDF, já passei o link para o Reginaldo, para ele poder compartilhar para vocês, eu já compartilhei para várias pessoas, e aqui também quero fazer um convite, porque a Fundação Demócrito Rocha está fazendo, né, um trabalho sobre literatura cearense, e nesse curso de literatura cearense, eu, com os demais colegas professores, eu também tenho um fascículo sobre a escrita feminina, né, literatura escrita por mulheres cearenses, e eu focalizo também a Francisca Clotilde, né? Falo sobre Emília de Freitas, Ana Facó, Alba Valdez, né? Que foram essas mulheres do século XIX que
com muita garra, com muita luta. E eu destaco, né, a Francisca Clotilde porque foi a minha personalidade de pesquisa do doutorado. Então, eu só tenho a dizer assim, gratidão, certo? Eu espero que vocês façam esse curso, as inscrições continuam abertas. Hoje iniciou a primeira aula, né, o primeiro fascículo já e tudo, mas as inscrições continuam abertas, Inclusive, certo? professora, tá aí o link Oi, meu abaixo, querido. né? O endereço, a gente colocou na Pronto, tá legenda para aqui. que possa você acessar e se inscrever, que nós já estamos aí conectados. Pronto, certo? E também nele eu coloquei o link, né, do livro, né, da divorciada e outro material, tem a minha tese, quem quiser ler a minha tese, né, ela se encontra também você pode pegar lá da biblioteca da UFC, você pode pegar tudo online, tá certo? A pesquisa tanto tem do mestrado como tem do doutorado, lá na biblioteca da UFC, e já está em domínio público, certo? Então, vocês podem pesquisar à vontade. E o que eu quero deixar aqui é assim, que a pesquisa, a gente não consegue concluir tudo. Então, com certeza ficaram lacunas, e essas lacunas é exatamente para os futuros pesquisadores. Vocês encontrarem mais, que pesquisa ela nunca se acaba, gente. Sempre tem algo que a gente consegue ver que o outro pesquisador não teve tempo hábil para ver, então, assim, a oportunidade para futuros pesquisadores, certo? Muito bem, E professora. Então, nós só temos a agradecer realmente de eu coração, que né? tenho. Mas a gente tem que encerrar a nossa conversa literária por hoje. Em outro momento, a gente vai estar conversando também com a senhora em outra oportunidade sobre Rodolfo Obrigada. Teófilo, né? Que tem uma Ah, outro casa amor. em Maracanãú, inclusive, eu fiz um trabalho, né, a respeito, que é até uma crítica Ótimo. social que a gente faz também, que precisamos que nossos governantes, né, possam investir mais na cultura, dar realmente, como disseram aqui durante os debates, né, os comentários, né, para que possa valorizar, né, a memória, valorizar o patrimônio histórico cultural. Muito obrigado mais uma vez. Fica com Deus. Eu vou deixar a Vocês senhora também, oculta, pessoal. mas daqui a pouco a gente conversa aí nos bastidores, tá bom? Tá certo, pessoal, muito obrigada. Abaixem o livro A Divorciada, da Francisca Clotilde, leiam, se deleitem com essa obra maravilhosa e depois vocês podem pegar a tese que está disponível para vocês e façam suas análises também. Muito obrigada e gratidão a todos vocês. Tá ótimo, professora. Forte abraço. Daqui a pouco a gente Outro, conversa aqui tchau. nos bastidores. Então, conversa literária, né? Foi maravilhosa. Mais uma conversa literária, sempre aprendendo e compartilhando com a gente, para que a gente possa aí, né, tá compartilhando conhecimento. Você que acompanhou, que teve essa surpresa, né, liberada para a gente, para poder você estar realmente recebendo esse material, você vai acessar lá o nosso site. Vou deixar aqui o link, né, para que você possa estar acessando, e lá a gente vai estar expondo o nosso contato, né, para que você possa acessar e receber o seu material, o livro, e que vai estar com certeza lendo e relendo e conhecendo um pouco mais de Francisca Clotilde e todo o seu material. Só lembrando, deixa eu ver aqui, conversa literária, nós temos também, deixa eu ver, só abrir aqui o nosso banner, pronto. Você que perdeu aí alguma coisa, vai lá no nosso Instagram, tem poesia, vai compartilhar conosco no canal do YouTube. Eu agradeço a sua participação. Você que veio pela primeira vez, não deixa de participar. Nós teremos já a nossa programação, tá, com José Filho. A próxima oportunidade, que vai ser na próxima quinta-feira, né? A gente vai trabalhar um pouco sobre a educação infantil e como a literatura está sendo abordada na questão da educação infantil. Teremos também professor, o doutor da UES, que é o nosso amigo, deixa eu pegar aqui o livro dele aqui, professor Arthur Pinheiro. Ele vai estar tratando sobre história do Ceará em cordel, então também vai estar na programação. E temos ainda o Marcos Barbosa, junto com o nosso amigo poeta lá de Jaguaruana, ele é o Matheus Silva. Ele vai falar também sobre cordel e mídia de ruma.
Então a gente tem aí essa programação para que você possa compartilhar um pouco mais de cultura. Então fica aqui realmente nossos agradecimentos. Estouramos o nosso horário para hoje, mas foi um estouro de sucesso, um estouro de cultura, né? Foi realmente muito empolgante. Então Deus abençoe a todos. Tenhamos uma boa noite, uma boa semana. Que Deus quiser, estaremos juntos na próxima conversa literária. E tem mais gente aqui participando conosco, compartilhando, tá bom? Mais alguma coisa, Kelman? Quero agradecer mais uma vez. Então, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, no dia 21 de maio. Até mais.